Olá, meu querido, minha querida. Conversa de hoje, um resuminho do nosso discipulado cristão, como vencer a crise, aprendendo com a vida de José. Nós lemos Gênesis capítulo 37. Então aqui nós vemos a leitura de hoje e a conversa de hoje foi sobre Gênesis capítulo 37. Nós levantamos algumas questões a respeito da família de José. Então, foi comentado que José ele tem um entendimento, alguns comentários do Deus quem estava com ele, mas também entendemos que a família de José, embora Deus o escolheu, embora Deus tinha escolhido o pai dele, era uma família bastante disfuncional, bastante probleminha. Então tinha preferência do pai por ele entre os muitos irmãos, tinha um ódio dos irmãos para com ele, então tinha aqui preferências, tinha um ódio, esse ódio ia só aumentando cada vez mais, tinha aqui um processo de um certo desafio também que ele fazia com os irmãos, dedurando os irmãos, usando, né, essa preferência que ele tinha. Então nós chegamos a uma possibilidade de que José era bastante imaturo, até pela idade que ele tinha, porque ele tem um sonho, sim. Esse sonho ele é de Deus, sim. Por quê? Porque esse sonho ele vai depois, posteriormente, se cumprir lá na vida de José. Então esse sonho que ele tem é um sonho de Deus, mas nós questionamos, né? O que ele fez com o sonho em contar para os irmãos e aumentou mais ainda o ódio era o correto? Então nós trabalhamos a seguinte questão: entre Deus nos dar uma visão ou mostrar para nós aquilo que ele tem para nós e o momento onde ele vai nos usar, e no caso de José ele não sabia isso antes, ele ficou sabendo depois, quando aconteceu, até isso aqui tem uma trilha, né? Tem uma estrada a se trilhar, tem um caminho. Então nós entendemos que José estava sendo preparado por Deus para ajudar o povo de Deus a enfrentar ali na frente uma das maiores crises da história desse povo. E se José não estivesse lá naquela posição, todos eles morreriam, foi uma mortandade só de fome na terra. Porém, o momento que Deus dá o sonho aqui, José ainda é extremamente imaturo, mimadinho. Como Deus vai usar um homem desse? Não deixa os erros de José, a imaturidade de José, não atrapalha dele ser um escolhido, querido, um escolhido por Deus para agir em uma determinada situação. Mas isso não quer dizer que Deus vai usá-lo do jeito que ele está. Então Deus vai trabalhar no seu caráter, Deus vai trabalhar nas suas habilidades para que ele possa ser usado lá na frente. No caso de José, Deus ele aproveita crises dessa família, Deus ele usa dessa situação de crise e de outras para ir forjando o caráter de José. Então essa caminhada de José, dura caminhada durante as crises que ele vai tendo, vão forjando um novo José. É esse novo José que vai ser usado aqui na frente. Então nós chegamos à conclusão de que momentos de crise em nossa vida, independente de quem nós somos, independente da situação que nós estamos quando estamos perto de Deus, estamos na família de Deus, estamos nos encaixado, estamos encaixados no projeto de Deus, independente das situações que a gente viva, Deus pode usar isso para o nosso bem e para construir em nós um novo caráter, uma nova personalidade. Se você for ver só esses anos entre José ter saído de casa para encontrar os seus irmãos e chegar na casa de Potifar, algo aconteceu na vida desse homem que transformou o caráter dele consideravelmente. Só nesses anos aqui, nesse tempo. Nós não sabemos ainda quanto tempo foi. Vamos trabalhar isso na próxima semana, quando ele chega na casa de Potifar. Aqui, ele é o queridinho do pai,
sai para ver o que os irmãos estão fazendo e contar para o pai, com uma túnica só dele, um jeitinho só dele, não faz o serviço que os outros irmãos fazem. Ele é ameaçado de morte, quase morto pelos irmãos, salvo da morte. Presta atenção, Deus não quer usar José desse jeito que ele está aqui. Mas Deus também não, ele morto também não vai ajudar nada. Então existem os extremos, existem. Mas o que Deus quer é que a crise vá produzindo em nós um caráter melhorado, que a crise não necessariamente foi gerada por Deus, essa crise foi gerada pela família dele, Deus apenas usou dessa situação, a Bíblia não diz que foi Deus que fez os irmãos jogarem ele no poço, que queria matar ele, não. A dureza do coração do homem. Ah, mas se não acontecesse isso, Fernando, ele não seria quem ele foi. Deus é Deus, querido. Deus, se tinha escolhido ele, faria. Tá bom? Deus sabe de todas as coisas. A dureza do coração do homem provoca a crise. Se eu e você estamos em uma crise, pode ter sido provocada pela dureza do coração do homem. Mas com Deus, Deus pode usar isso, transformar isso no nosso bem e fazer com que nós saiamos dela um novo Fernando, uma nova pessoa, para ser usadas por Ele, para ser instrumento dele de salvação, ainda mais, de maneira ainda mais poderosa. Coisa que nós não poderíamos fazer com esse caráter, com essas habilidades. Desejo do meu coração, Deus abençoe sua vida. Leia Gênesis capítulo 37, se você não leu. Leia 38, venha estudar conosco. Ou aguarde aqui no canal, nós teremos também um resumo de Gênesis 38. Mas lembre-se, Deus escolhe pessoas que muitas vezes nós não escolhíamos. Famílias disfuncionais muitas vezes são berço de homens que se encontram com Deus, são tratados por Deus e são usados por Deus. Que Deus te abençoe. Saiba, você pode ser uma bênção nas mãos de Deus. Permita-se entender o novo caráter que Ele quer te dar, as novas habilidades que Ele quer te dar, para que isso aconteça. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.